Há uma frase muito conhecida que diz: o trabalho dignifica um homem. De fato, o trabalho gozou sempre de uma dignidade excepcional. Não o trabalho que se faz vorazmente para esquecer o mundo e obter o máximo de lucro, ou a tarefa que se cumpre de má vontade para prover as necessidades. Esse tipo de trabalho não dignifica ninguém. Esse trabalho escraviza, pois não é uma ocupação que a pessoa buscou voluntariamente. A pessoa foi levada pelas circunstâncias, pelas necessidades. Não havia opção. O trabalho que dignifica é aquele que a pessoa escolheu voluntariamente. É a concretização de um desejo íntimo do coração. Esse trabalho será exercido com amor e atenção. E o prazer é obtido na própria atividade. O lucro é uma consequência do trabalho bem feito. Ou seja, não basta o trabalho ser honrado, porque ele precisa ser também uma bênção. Nunca pelos frutos, mas pelo que existe nele próprio, ou na ação de quem executa. As pessoas lúcidas, maduras, livres, que vivem o momento presente intensamente, enxergam a beleza no trabalho humilde, isto é, aquele feito com desinteresse, simplicidade e dedicação. Nesse sentido, o escritor Luiz Carlos Lisboa disse que à primeira vista assusta a sugestão para estarmos presentes em cada pequeno acontecimento da existência. A ideia sugere cansaço e esgotamento em pouco tempo, o que é um equívoco. Na realidade é muito mais simples. A atenção não exige nenhuma espécie de tensão, esforço ou rigidez. Pelo contrário, ela é a ausência disso tudo, como é a ausência do torpor, da sonolência, do desinteresse. Quando a tarefa de cada dia é feita com amor, há uma renovação constante em quem a faz e naquilo que é feito. Ou seja, nessa perspectiva, a tarefa nunca será monótona e repetitiva. A questão é que há muito orgulho em jogo no nosso relacionamento com as tarefas que executamos ou pretendemos executar, pois aprendemos a dividir o trabalho em categorias, atribuindo a algumas importância e brilho, e a outras uma espécie de aviltamento. De fato, fomos condicionados pelo sistema político, econômico, religioso e educacional a pensar desta forma. Sofremos o domínio pela ideologia. Hoje o domínio se faz junto ao homem e não necessariamente dentro das fronteiras em que vivemos. Segundo o escritor Luiz Carlos Lisboa, ele diz que o novo poder é exercido no interior do indivíduo, de um modo tal que chega a contar com a sua cooperação. E isso fica expresso num fenômeno horrível da servidão voluntária. Tudo o que a história nos conta de conquista e dominação teve até hoje as mesmas características de imposição pela força. E sempre que diminuía a pressão, eclodia a revolta e a revolução. Hoje a estratégia de conquista é diferente. Hoje temos uma legião de escravos felizes. Por isso não há mais revolta, muito menos revolução. Os novos colonizados estão em completa harmonia com o colonizador. É verdade que essa dominação se faz com estratégias mais sofisticadas, com um vestimento especial em que sobram as racionalizações e as justificativas mais engenhosas. A doutrinação supõe convencimento livre, o que lhe confere alguma respeitabilidade. Na verdade, o que acontece é exatamente o contrário de uma conclusão racional, porque sucede nada menos que um processo paulatino de hipnose, de incorporação da doutrina soprada persistentemente. Soma-se a isto o desejo secreto da população de ser convencido,
ou de ligar-se a alguma coisa maior que ofereça respostas para tudo. Só esse desejo já é meio caminho para a dominação e, infelizmente, facilita muito o trabalho do dominador. Infelizmente, as pessoas vivem sem a percepção da sua condição de escravas, vivem uma ilusão de liberdade, trabalham para obter o máximo de lucro e acumular propriedades, e esquecem de viver a vida que acontece no momento presente. Outras pessoas têm consciência da sua condição de escravidão, mas não têm forças para se libertar, não sabem como fazê-lo. Essas pessoas não vivem para o lucro, trabalham para sobreviver. O trabalho não foi uma escolha livre do coração, uma atividade exercida com amor. Quando isto acontece, essa atividade possibilita viver plenamente e não apenas sobreviver. Quando o trabalho é imposto pelas circunstâncias ou pela necessidade, quer seja para obter lucro e acumular propriedades, ou apenas para sobreviver, esse tipo de atividade escraviza o ser humano. Lembrei de uma pergunta muito interessante feita a Dalai Lama. O que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Portanto, as pessoas foram programadas a pensar que a única forma de ser feliz e ser alguém na vida é acumulando bens e propriedades ou títulos acadêmicos. Por isso elas trabalham desenfreadamente e esquecem de viver a vida, de formar vínculos, conexões de amor. Esquecem que a vida é passageira, que só estamos de passagem neste planeta, que somos todos peregrinos, hóspedes, e devemos respeitar a Mãe Terra, que cedeu gentilmente este grande hotel que chamamos de natureza. Por isso devemos compartilhar. Há uma frase muito interessante que diz: quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Essa é uma forma simples e bonita que fala da desigualdade social, fala da necessidade, da urgência, da realização da partilha, do abraço e do pão. Pois partilhar não é dar o que sobra, é dar o que o outro precisa. E nem sempre é só de dinheiro, é também do abraço e do afeto. Pois somos todos irmãos e estamos só de passagem. Lembrei de uma história muito interessante que diz: o mestre Zen, que andava de cidade em cidade difundindo os ensinamentos de Buda, aproximou-se do portão do palácio do imperador, que era um homem muito arrogante, muito cheio de si e muito apegado ao trono. Como o mestre era respeitado por toda a China, ele não foi detido por nenhum dos guardas. Os guardas ficaram constrangidos e permitiram que ele passasse e fosse até o trono, onde o imperador em pessoa estava sentado. Reconhecendo o visitante, o imperador perguntou: do que está precisando, bom homem? O mestre respondeu: esta noite pretendo dormir aqui nesta hospedaria. Achando engraçado a situação, o rei disse: não vê que isto não é um local onde as pessoas ficam hospedadas, e sim o meu belo palácio? O mestre perguntou: posso lhe perguntar a quem este local pertenceu anteriormente? O rei respondeu: pertenceu ao meu pai. O mestre perguntou: e onde ele está agora? O rei disse: está morto. O mestre perguntou: e a quem pertenceu antes dele? O rei, já intrigado, disse: pertenceu ao meu avô, e antes dele ao meu bisavô, mas eles também já estão mortos. O mestre Zen concluiu:
qualquer local onde as pessoas podem ficar algum tempo e depois precisam sair, chama-se hospedaria. Portanto, não perca a sua vida apenas tentando ganhá-la. Não desperdice a sua vida acumulando coisas inúteis. Viva o momento presente intensamente. Estabeleça conexões de amor com o maior número possível de pessoas. Aquiete-se. Viva o essencial. Desta forma você descobrirá que precisa de pouca coisa para viver com dignidade.